Vamos pegar o Evangelho. Assim. Alguém gostaria de fazer a prece de abertura? Senhor Deus, nosso Pai, infinito poder e bondade, Jesus, nosso mestre maior, agradecemos por poder estarmos aqui reunidos, todos com o mesmo intuito de estudar, de aprender e praticar cada ensinamento que aqui estiver, e possamos nos evoluir cada vez mais, com a certeza de que estamos bem preparados, todos abertos, esses estudos caminhando Em continuação, hoje, no item 27, do capítulo 3, primeira parte ainda do livro dos médicos. A Carmen, quer ler para nós? Posso ler? E daí lançarmos um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. É, propriamente falando, uma variedade ou uma nuance da classe precedente, sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, tem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em passagens de seus escritos e de seus discursos. A tal ponto que, em os ouvindo, receeiam serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Então, os espíritas sem o saber. São os primeiros. São uma categoria. Os espíritas. Alguém de vocês, olhando para trás, pode se sentir espírita antes de participar do espiritismo, antes já tinha intuitivamente algo que direcionava para o que depois conheceu o espiritismo? Eu sempre me questionei a questão da vida. Daquilo que faz, não tinha nem o que morria para aquilo. O teu esforço, a tua busca por teus objetivos. Então, qual seria o sentido disso? Então, assim, eu, particularmente, acreditei que teria alguma coisa a mais que teríamos que buscar. Eu comecei lendo Zhang Han, um monge tibetano, que falava em espiritualidade, né? Espiritualista, desdobramento, sair do corpo, falava em outro mundo, a capacidade do universo. Aí depois encontrei o espiritismo. Porque como religião, assim, que eu mais pratiquei na minha adolescência, né, acho que 12, 13 anos, eu participei das testemunhas de Jeová. Bom dia. Meu relato era esse. Tudo bom, Vanessa? Tudo bom, seu Júlio, dona Sandra? Bom dia. Localizando com vocês, já foi feita a leitura, e a leitura do item 27, o terceiro capítulo da primeira parte, o item 27 já foi lido e a gente está agora comentando.
que é sobre uma categoria de crentes que é o espírito sem os saberes. Então, alguém tem mais comentários? Essa parece uma coisa muito A iniciação está secretária. batismo a gente lá. Mas eu acho que isso é muito melhor. Você sabe por quê? Não contento com essa coisa é assim. Eu acho que é isso que me atraiu. Né? Mas sou uma ignorante. Assim. Tem que estudar tudo. Participava e não tinha coragem nunca de entrar no discurso. Nós temos que estudar cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, a gente não é facilita, com certeza. A gente desencarna e não aprende tudo. Então, outras assim. Para mim o som está meio cortado, temo pela qualidade da gravação. Para mim também, eu não estou escutando o que vocês estão falando direito. Aqui também não dá para ouvir o que estão falando aí. Eu acho que nós estamos muito para cá e o som está muito para lá. Eu acho que é isso. Não, mas o problema não é esse, o problema deve ser alguma coisa com a internet. Porque Tem uma bateria no fundo, assim, que a gente não ouve direito também para dar música. fica cortado, tem que deduzir até. Acho que alguém com áudio ligado. O seu Wilson tem uma musiquinha dele. Tem uma musiquinha que Agora atrapalha parou. para ouvir. Eu cortei a música, mas vamos ver se melhora o som. Eu estava olhando essa parte aqui, diz assim, que são espíritas sem o saberem. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem, que são completamente iniciados. Isso é bastante comum. Às vezes a gente vê pessoas falando e acha, se a pessoa é espírita, ela tem princípios que estão inseridos na doutrina espírita. Mas eu estava olhando o que é crente. Crente é uma pessoa que acredita em algo. Nesse aspecto que foi colocado aqui, seriam os crentes que existe Deus, que existe vida após a morte, e que acredita na palavra de Jesus. São, em suma, essas pessoas que procuram seguir o seu evangelho, colocá-lo em prática. E isso reflete nas suas ações. Por isso, quando escrevem, quando falam, para uma pessoa que conhece o espiritismo, pode pensar, mas essa pessoa é espírita? E espírita, às vezes, não é. Às vezes é apenas uma pessoa que procura vivenciar os postulados do evangelho. Porque o espiritismo não é outra coisa senão o evangelho de Jesus redivivo. Quem o vivencia, é claro, né? E as pessoas que conhecem o espiritismo e procuram praticá-lo, então se pauta nessas questões, buscando fazer a justiça através do amor ao próximo, através do exercício da caridade, se esforçando por perdoar as faltas do seu semelhante, o que não é muito fácil, né, convenhamos, porque o discurso é uma coisa, agora a prática, às vezes fica mais difícil, às vezes não, sempre a prática não é tão simples assim quanto o discurso, quanto a teoria, e nós somos colocados em prática justamente para passarmos pelas provas, e o nosso planeta é um lugar adequado para isso, por isso já se disse, é um planeta de provas e expiações. Mas então tem gente que não conhece, e o espírita faz esse esforço, mas que também faz o mesmo esforço. Embora não conheça os postulados, traz inato em si
O Marino perguntou se alguém tinha, antes mesmo de se tornar espírita, algumas características ou alguns indícios como se fosse espírita. Eu acho que a maioria das pessoas que aceitam de imediato os postulados espíritas buscam algo que os anime a agir conforme eles já entendiam no fundo, porque nós não conhecemos o Evangelho de Jesus de hoje. Não foi o Espiritismo que nos trouxe pela primeira vez o conhecimento do Evangelho de Jesus. Na verdade, ele veio aclarar, esclarecer pontos que ao longo do tempo foram sendo aos pouquinhos modificados ou até mesmo deturpados pelo sincretismo religioso, e trazer informações novas, mas nada contrário ao que Jesus tinha dito. E nós já temos esse contato desde quando Jesus começou a falar, não todos, porque nem todo mundo vivia naquele lugar e naquele tempo, mas aos poucos o seu evangelho se espalhou pelo mundo, através mesmo das pessoas que viajavam e levavam os escritos, né? No começo não tinha a Bíblia veio só depois de Gutenberg, mas tinha os escritos dos apóstolos, inclusive depois a religião católica, né, que selecionou algumas obras para fazer o que nós conhecemos hoje por Bíblia. Mas então, essas pessoas trazem no fundo um sentimento do que é certo e o que é errado, e quando se deparam com o Espiritismo, aceitam pressurosos, porque aquilo é a tábua de salvação. Porque o que as religiões tradicionais nos trazem são dogmas que muitas vezes não admitem, como todo dogma, não admitem questionamento, e nem sempre são embasados na lógica. Aquilo que é bem comum no cristianismo, o céu e inferno, a visão, que nós nem vamos entrar no mérito aqui, o Espiritismo vem nos esclarecer como isso funciona, que é um estado de consciência. Então tem muita gente que mesmo não conhecendo o Espiritismo já diz isso. Eu já vi pessoas do movimento cristão dizendo que céu e inferno são estados de consciência. Eu digo, olha só, o cara está falando como se fosse um espírita, né? Porque não é como dizem as religiões tradicionais. E essas pessoas, quando têm conhecimento do Espiritismo, de imediato elas se identificam. E então esses são, como é que diz aqui? São espíritas sem o saberem. É uma variedade ou um matiz da classe precedente. Qual é que é a classe precedente? Os chamados incrédulos por decepção. E muitas vezes a pessoa, embora tenha esses princípios, se torna incrédulo porque não encontra uma fonte. E quando nós estudamos o Espiritismo e descobrimos que de fato o cristianismo é uma fonte segura para nos conduzirmos na vida, a pessoa abraça o Espiritismo não tendo necessidade de uma religião. Mas não quer dizer que a pessoa seja obrigada a abandonar sua religião. Ela pode ser espírita em qualquer religião. Já mencionei isso aqui a respeito de uma conversa do Divaldo com uma madre superiora na Europa, né? Não vamos voltar ao tema, senão vamos ficar repetitivo. Então, o que a pessoa tem que ter em mente é essa categoria. Eles são, na verdade, espíritas sem o saberem. E muitas vezes não se tornam espírita porque dentro do ambiente onde frequentam se traz uma imagem deturpada do espiritismo. E às vezes mesmo por receio até de serem como que receio de sofrerem um tipo de uma lavagem cerebral, que é o que se diz por aí, né? Não leem as obras básicas. E aí ficam acreditando naquelas palavras que eles dizem, que o Espiritismo é coisa do demônio, não se dão conta que na verdade é o Consolador. Que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, nós retornamos ao mesmo tema. Então, o meu comentário sobre esse assunto era este. Irlene, pode falar. Abre o microfone. Eu ouvindo agora, eu fiz uma reflexão, porque eu acho assim, ó, eu acho que Deus é criança. Deus é criança, e eu acho que eu agi sempre como, acho que eu já vim espírita de outra encarnação.
Porque o Deus de criança eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Sabe que lá em casa sempre tinha aquelas pessoas idosas, que eu, quando não tinha para onde ir, o pai levava para lá e eu cuidava assim com todo carinho. E sempre gostei de ajudar todo mundo. E tu sabe que sempre uma pessoa que não tem mais, ninguém vem para minha casa e para me cuidar, e eu cuido com todo carinho também, né? E acho assim que eu acho que eu já era espírito, fui em outras reencarnações e não sabia, né? Isso eu fui descobrir bem mais tarde, né? Porque eu nunca me achei em religião nenhuma. E depois, mais tarde, através do meu mentor espiritual, que veio me dizer que eu tinha que seguir o centro espírita. Então, é tudo muito longo, né? Então, eu acho assim que eu já vim de outras reencarnações, certo? Sei lá. Shirlene, o Espiritismo não é muito antigo, tem um pouco mais de 150 anos, né? Mas o postulado que está no Espiritismo é cristão, então nós temos essa base. O que faltava era o esclarecimento. E quando a gente se dá conta que o Espiritismo é cristianismo puro, a gente aceita pressurosamente, porque ele cumpre esse papel de consolador. Primeiro, a humanidade se encontra meio que perdida, às vezes sem rumo, em razão da desesperança que os postulados cristãos, não cristãos na origem, mas os postulados cristãos modificados ao longo do tempo nos trazem, que não são palavras de Jesus, são interpretações de algumas pessoas que, para poder ter domínio, para poder ter poder, colocam para os crentes, para os adeptos das religiões que eles lideram. E então a pessoa fica desesperançada. Ela sabe que aquilo é um postulado que é muito bom para a vida, mas ela se sente incapaz de segui-lo 100%. Eu me sentia assim. Eu tinha aquela visão que vai para o céu quem aceita Jesus. Só que no meu entendimento, aceitar Jesus não é dizer assim, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, e pedir perdão e estar perdoado. Eu entendia, e eu não conhecia o Espiritismo, eu entendia que aceitar Jesus é aceitar integralmente a sua palavra e vivenciá-la, e eu não me sentia capaz de fazer isso. Então eu tinha uma dificuldade tão grande, eu digo assim, a ponto que uma vez eu pensei, eu estou perdido, não tem mais jeito. Eu já mencionei várias vezes isso. Eu já nem rezava mais, hoje a gente diz orar, mas é a mesma coisa. Desesperançado, porque achava que ia para o inferno. Aí quando eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu fui ver que na verdade ninguém se torna um espírito puro numa única encarnação. O próprio Jesus disse, né? Ninguém vai viver ou alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. É preciso nascer várias vezes e experimentar a evolução através do convívio com o semelhante, no contato com as dificuldades, com as vicissitudes da vida, e aos pouquinhos a pessoa vai conquistando as virtudes necessárias para viver o reino de Deus interiormente, onde quer que esteja. E o Espiritismo nos traz isso. Então a pessoa traz no íntimo já essa ideia. Ela traz os postulados intimamente, só falta a confirmação. Porque que ela acreditando nesses princípios que nos trazem os dogmáticos, ela não se sente capaz de viver o Evangelho de Jesus, porque não tem força suficiente. A força a pessoa ganha com exercício. A pessoa sabe que é certo, mas frequentemente cai. E quando cai, desenvolve um sentimento de culpa, começa a se cobrar, se acha um perdido. E o Espiritismo nos recomenda reerguer e se esforçar ao máximo para não repetir o erro. E não se culpar em demasia, que isso não resolve. Não que nós preguemos que a pessoa não seja responsável pelo que faz. Quem comete um erro tem que tomar consciência e fazer o máximo possível para não repetir o erro. E isso demanda esforço. E como é que você faz isso? Mudando de atitude, fazendo o contrário, fazendo o bem. No começo também vai demandar esforço, porque a pessoa vai ter que abrir mão de confortos, abrir mão
de prazeres materiais, mas passageiros, para fazer a coisa certa. E ela só vai estar de acordo com o Evangelho de Jesus quando fizer o certo automaticamente, porque aquilo já está dentro dela. Ela vai sentir prazer no bem agir. E aí a pessoa já vai ter dado um passo. Ainda não vai ser um espírito puro, porque Jesus disse que o menor do reino dos céus, na época, era maior que João Batista. E quem de nós vai ter a pretensão de ser superior a João Batista? Demanda tempo, mas todos vamos chegar lá mais cedo ou mais tarde. E tem dois caminhos: pelo amor, é um jargão, né? Ou pela dor. E Pedro disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, em vez de desenvolver o sentimento de culpa, erramos, tudo bem, nós adquirimos o que se diz no hinduísmo um karma, mas também podemos, segundo o hinduísmo, desenvolver um dharma, que é o lado oposto, aquilo que é positivo. No espiritismo chama-se lei de causa e efeito, de ação e reação. Em vez de eu ficar me martirizando, desenvolvendo culpa que gera doença psíquica e física, vamos mudar a atitude, vamos fazer o bem, vamos começar a fazer a coisa mesmo que com esforço, e com o tempo a pessoa vai acertar e introjetar esse tipo de atitude, e não vai precisar mais de esforço. Ela precisaria de esforço, sim, se quisesse voltar àquilo que deixou para trás. E nesse momento de transição, aproveitando o gancho, Jesus já alertou: quem estiver sobre o telhado, não desça. Eu sempre pego esses tópicos, né? Isso é um símbolo do telhado, aquele que já ascendeu. Aí nós estamos vendo esse momento de transição, o que está acontecendo, e somos constantemente estimulados a voltarmos às práticas que já sabemos que não são corretas, mas que todo mundo está fazendo, e parece que é bom porque as pessoas se dão bem, têm sucesso, são bem aceitos pela população. Então não desça, você já tem princípios. E quem estiver no campo, não volte para apanhar o que quer que tenha deixado atrás. Quem está no campo é quem está trabalhando. A pessoa que está fazendo a coisa certa, que está lutando para trazer ao mundo informações que melhore a vida de todos nós, que é o Evangelho de Jesus, que é a sua vivência. Então, também não volte para pegar o que deixou para trás, que é o nosso passado de erros. Aquele momento em que nós nos esforçávamos para ser o que somos hoje, aqueles que já avançamos um pouco, e acredito que todos nós já avançamos um pouco, não estaríamos aqui, já teríamos sido recambiados para mundos inferiores. E lembrando sempre que nessa fase de transição nós temos a oportunidade derradeira de continuarmos aqui ou sermos recambiados para um mundo inferior, onde será recomeçado todo esse processo de novo, desde o começo da civilização. Isso não é para assustar ninguém, mas é um fato. Mas já adianto, não vai ser a maioria, eu sempre repito isso, que as pessoas às vezes gostam de criar pânico nas pessoas. Não, é aqueles que arrastam as pessoas para esse caminho, porque a maioria segue. Nós agimos muitas vezes como massa de manobra ou como rebanho, né? Vamos nesse auê. E quem quiser vencer essa fase tem que fazer esse esforço que Jesus recomenda, perseverar até o fim. Este será salvo. Salvo do quê? Das suas imperfeições, salvo da necessidade de repetir todo esse processo que é bastante doloroso. Nós sabemos que a vida na Terra, apesar da evolução tecnológica, está longe de ser um paraíso, mas já tem bastante coisa que nos facilita a vida, só que precisa a população, nós, mudarmos o nosso procedimento, e o Espiritismo nos favorece isso. E isso, grande parte de nós já trazíamos. Nós éramos esses crentes que éramos espíritas sem o sabermos, porque nem sabíamos o que era espiritismo. Espírita foi uma palavra criada por Allan Kardec, mas nós tínhamos os postulados. E muita gente aí fora também tem. E quando se deparar com as informações que o Espiritismo traz, certamente se tornarão espíritas, não necessariamente abandonando as suas religiões, volto a dizer.
Bom, então agora nós vamos passar para o próximo item, o 28. Aproveitar que eu estou mais perto, passei para frente que eu vou eu mesmo ler. Entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamamos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Em terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e a aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma existência passageira, é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar à hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é regra de sua conduta. São verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos. E ainda o quarto. Há, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. O Espiritismo dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar muito frequentemente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstram a absurdidade e a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se, com razão, do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão, sem o quererem, armas aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todo o ridículo de alguns, a todos,
Isso, sem dúvida, não é justo nem racional, mas sabe-se, os adversários do Espiritismo não reconhecem senão sua razão como sendo de um bom quilate e conhecem a fundo aquilo do que falam e menos dos seus cuidados. É extensa, mas aqui temos 4 características, foram divididas em 4 categorias aqui de espíritas. Aqui é conosco mesmo. Aqui agora não vamos falar dos outros, agora vamos olhar para nós mesmos. Acho que isso é bem interessante. Então, primeiro, simplesmente acredita nas manifestações. Segundo, além dos fatos, compreende a filosofia, mas não muda os seus hábitos cotidianos. Depois, eles que adquirem a moral e já vivenciam. E, por último, os exaltados, os fanáticos vão trocar para o popular. Me chamou a atenção que diz, terceira, que se contempla com admirar a moral espírita, mas não pratica, né? Claro que tem. E se elevaram espiritualmente, mas não pratica. Segundo, então. Segundo, Aí eu os sei espíritos imperfeitos. Eu ali que eu gosto da parte espírita, né, que todos iniciaram no católico. Tem uns que continuam no católico, outros vieram da Senhora de Jeová, Rei de Jeová, você falando. O seu Wilson, acho que era a religião, mas, né? E todos se aceitam, né? Todos se aceitam. Aí já começa, eu acho, uma evolução, né, para quem tem o espiritismo. Eu católico, frequentando o espiritismo, aceita as outras religiões, não é uma discussão, sempre não é uma discussão nem um debate, é sempre uma evolução, né, que não tem aqui falado, né? E aí já começa, eu já notei que várias religiões têm um espírita que frequenta outras religiões também, né? Mais no anonimato, porque não são tão aceitos como a gente costuma ser aceitos aqui dentro, né? Sim. Dentro da outra religião. Isso aí já é uma evolução também para a parte espírita, né? Eu acho que entendo. E eu gosto dessa parte. Possa vir de outra religião frequentar aqui também. Eu vim de uma religião católica, mas eu me achei mais foi no espiritismo, porque a gente sabe os porquê das coisas, dos problemas, qualquer coisa que a pessoa passa, né? Nada é por acaso. Então isso aí é um consolo pra gente, né? Às vezes a pessoa pensa, mas tal coisa aconteceu, é horrível, isso aqui, mas não foi por acaso. Tinha que passar por aí, tem uma explicação. Tem uma explicação. É que se nós for ver, no fundo, nós temos mais em comum entre as religiões, digamos, as cristãs. Nós temos muito mais em comum do que em diferenças. As diferenças são alguns detalhes e que normalmente até não são muito relevantes esses detalhes que são diferentes. Porque se todos seguirem o ensinamento do Cristo, bem como é pregado em praticamente todas as religiões, é o que interessa. O resto, se acredita no Espírito ou não acredita, pode facilitar a compreensão. Agora, digamos, se acredita na manifestação ou não, vai mudar? Só acreditar é o suficiente? Então, tem uma série de coisas. Tem gente que não acredita numa manifestação e pode dizer que é um espírito, que é alguém, um espírito mais evoluído do que um de nós que acredita. Então, cada um está dentro de um certo grau evolutivo, até para se satisfazer é uma questão pessoal. Como já o Wilson comentou da história da Madre, então cada um está dentro daquele ambiente que precisa. E eu li hoje algo que seria de Chico, não vou dizer que é, porque não saberia dizer a fonte, que ele teria dito que aquele que está satisfeito em sua religião
não teria tempo e nem necessidade de criticar a religião dos outros. Quem vivenciar a sua religião conforme os ensinamentos cristãos está no lugar certo. E aí já tem Algo. conhecimento, não vai estar criticando a religião dos outros, né? Geralmente, quem não tem conhecimento, essas pessoas. Mas eu acho que muitos de nós, todos nós, eu acho que já passamos por essas 4 categorias aqui, na verdade. Né? Eu acho que quando tu começa, e tem muitas pessoas que tu sabe que vêm aqui pura e simplesmente para saber das manifestações, né? Tanto é que tem gente que já veio aqui na nossa casa espírita, chegando aqui, me perguntando que ela queria vir ver se recebia uma comunicação de um filho, né? Então, eu acho que muitas pessoas que estão hoje no espiritismo, na verdade, já passaram por essas 4 categorias aqui. Assim, eu sei muita reflexão. Eu me dá a impressão que nós já vencemos o número 1. Estamos vencendo o número 2 e com foco em chegar no número 3. E se cuidemos para não cair no número 4. Eu concordo. Até esse 4 aqui, eu acho que muitos. Eu acho que muitas pessoas estão diretamente nesse 4 aqui, né? Muitas pessoas que a gente vê. Tudo é o espírito, acontece tudo é os espíritos. É a culpa da e a culpado mesmo é a gente. Mas o número 4 seria os fanáticos. Fanatismo, Não me vejo, eu estou conhecendo. Eu me vejo mais no número 2. Eu acho que o grande desafio é a gente vencer, né? Na verdade, a gente mata 1 leão por dia para vencer o orgulho, inveja, vaidade, sabe? Perdão. As imperfeições nossas. Eu acho isso aí. É viver, porque na gramática, né, é tudo fácil, mas Não, é como vivenciar, assim, quando eu já chega esse quebra. vi ali nas palestras, tá ali, tá bem, aí tu sai aquele, a primeira vez que no trânsito, né? Então, assim, o desafio é constante, né? E uma coisa que me atraiu muito é a Igreja Católica, né, batizada, é aquela coisa do castigo. Eu me parece que Jesus, assim, pelo pouco que eu conheço, é uma criatura super acolhedora, né, e que não interessa o teu pecado, né, que somos pecadores, que temos vários, assim, mas que Jesus, para mim, é isso, assim, sabe? Eu, até em momentos mais difíceis, assim, eu chego a pensar o que Jesus faria, né, nessa situação, sem querer criticar, não em querer, né? Se igualar. Mas eu acho que só de pensar isso já ajuda bastante, sabe? Então, assim, para mim, Jesus não tem nada a ver com preconceito, né? Orgulho, é isso. Mas é muito difícil, eu acho que eu concordo. Estamos aqui para isso, né? Para tentar vencer esse desafio diário. A história do castigo já está caindo de moda até na educação humana? Sim, sim. Então, há, digamos, 50 anos atrás, não é por qualquer deslize de uma criança, vai pegar. Hoje já é pelo amor. Então, hoje está mudando, ainda tem muita violência, tem muito... e vai evoluindo, daí tem a violência psicológica, tem certas coisas. Mas a gente está vendo que esse castigo, nós humanos já estamos começando a compreender que ele não funciona. Agora, imagina pelo lado... Eu não conheço esse lado filosófico, né? Uma coisa ali que eu tinha estudado bastante, que poderia nos ajudar. Me parece que o castigo tem mais a ver com manipulação de massa, assim, né? De tentar dominar, de dominação, porque eu acho que
Colocar o medo, né? Isso, medo, né? Mas lá na época de Moisés foi isso que aconteceu, foi por isso que era o olho por olho, dente por dente, e daí depois já veio mais leve, então acho que é conforme o estágio da população Isso. mesmo, do povo, né? Acho que hoje é causa e efeito. Hoje a gente só está assim, tem livre-arbítrio, já sabemos que tem livre-arbítrio. Então, o povo já tem aquele ensinamento, vai fazer isso, depois tem a causa e efeito. Né? Vai ter que responder. Não, aquele castigo que tu vai, não, né? Isso mesmo. E essa parte aí, eu acho que já está, agora com as redes sociais, a gente vê muito isso aí. Plantou, colheu, né? A lei de causa e efeito. Então, isso eu acho que já ajuda, já está entrando nas pessoas que Deus não é esse Deus vingativo. Né? Que quem é culpado somos únicos e exclusivamente nós. Né? Nós, né? Nós que erramos, que temos que nos dar conta, que temos que nos dar conta que erramos e procurar refazer o certo. Não. Vanessa, Gustavo, o que você tem a dizer? Vamos no gatilho pro Vitor e deixar ele por último. Eu vou comentar um fato que aconteceu, acho que, eu não sei se foi essa semana, se foi semana passada, mas um vídeo que para mim, pelo menos, apareceu várias vezes na internet. Foi de uma criança que caiu numa piscina, e aí o pai até corre, dá um grito lá, e a criança fica mais ou menos uns 10 minutos embaixo da água. E aí, quando eles retiram a criança, o irmão da criança, né, o pai fica tentando reanimar, eles chamam os bombeiros e o irmão mais velho ele e começa a orar. E aí eu fui ler os comentários, graças a Deus, essa criança, os bombeiros levaram, e pelo tempo que ela ficou, tanto que o pai gritava no vídeo que a criança já estaria morta, né? Então, pelo tempo que ela ficou com a água, enfim, né, no pulmão, eles acreditavam que realmente ela não ia sobreviver. E passado uma semana, até pelas imagens que eles fizeram da criança, assim, das radiografias, enfim, das tomografias, as sequelas foram desaparecendo. E é muito bonito que enquanto eles levam a criança, o irmão vai lá, continua no pátio, orando a Deus, né? E eu fui ler os comentários desse vídeo e tinha muitas pessoas questionando a existência de Deus por causa que isso tinha acontecido, né? As pessoas falando ali, se Deus realmente existisse, por que ele ia permitir a criança ficar 11 minutos acordada? Porque se Deus existisse, por que ia fazer a família passar por isso? Ou, né, passar uma semana para a criança se recuperar e deixar a família nessa angústia. Então, várias pessoas ficaram nesse questionamento, né, daquilo que teria acontecido. Só que, assim, eu acredito muito nisso, que Jesus é bom, que Deus é bom, e às vezes coisas acontecem com a gente, só que a gente não entende o porquê que está acontecendo, mas é justamente por isso, para fazer, por exemplo, para a gente poder passar por esses momentos e evoluir, né? De repente, essa família tinha que passar por essa situação. E tu vê a própria fé que o menino colocou, esse menino de 14 anos, que ele orou, né, e pediu para que salvassem o irmão dele. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas olham muito mais pelo lado negativo das coisas do que pelo lado positivo. E muitas vezes perdem a fé delas, né? E esse trecho, eu acho que, assim, que tem muito a ver com isso. Eu creio que eu já passei eu concordo que eu acho que a gente está meio no estágio 2 ali, tentando chegar ao 3, né? Porque eu, pelo menos, eu entrei no espiritismo por essa questão de começar com algumas manifestações desde pequenininha, né? Eu tenho essa questão, então tu começa a ficar curioso, querer saber mais por causa que te acontece alguma coisa. E aí, daqui a pouco, eu comecei a estudar com 18 anos, mas comecei a me assustar. Eu vou dizer que eu fugi. E quando eu comecei a estudar pela primeira vez, eu comecei a enxergar e ver muita coisa que na época eu, digamos assim, não queria ver. Então, eu peguei, me afastei e fiquei longe, né? Aí, depois, eu sempre ficava
prometendo que eu ia voltar. Então, eu acho que eu estava meio naquelas classes ali, né? Eu tinha estudado um pouco e sabia que conhecia um pouco sobre a doutrina, mas até que ponto eu realmente praticava isso, né? E aí, quando eu comecei a estudar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, finalmente, eu estou no caminho daquilo que Deus quer que eu esteja, entendeu? Eu vejo isso como você está numa casa espírita, você está desenvolvendo a mediunidade, ou está em outra religião, mas desde que praticando bem, praticando o amor e praticando a caridade, tu está, de alguma forma, tu tá indo de encontro à tua missão, daquilo que tu tem que fazer aqui na Terra, né? Porque tu vai desenvolvendo toda a tua moral, tu vai desenvolvendo, né, coisas, sentimentos bons, tu vai praticando isso no teu dia a dia. Eu espero que um dia a gente chegue a ser aqueles espíritas mais perfeitos, e eu acho que a gente tem que cuidar com a questão da vaidade, né? Que isso ocorre algumas vezes com algumas pessoas que começam a estudar demais e começam, né, a achar muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que buscar chegar no ponto dali no ponto 3 e cuidar para não avançar, para ficar no ponto 4, né? Então, era isso que eu tinha que contar, assim. Eu achei bonita a história do menino, né? Ele orando e a fé que ele teve ali. E eu acho que a gente passa por esses momentos difíceis na vida para ter um crescimento espiritual, um crescimento, né, moral, da nossa pessoa e do nosso espírito. Fala, Gustavo. Bom dia aos amigos. Enquanto ouvindo vocês falarem, estava fazendo algumas reflexões, aí muito do que eu ia falar, a Vanessa acabou cobrindo também na reflexão dela, né? Em relação a essa questão das provas, né? A gente vai se perguntar por que uma criança vai passar por aquilo. A gente mesmo tem na família um sobrinho que tinha quase 1 ano e se queimou, e os primeiros 2 anos dele, depois disso, foi em hospital e cirurgia e tudo mais, mas que pecado ele tem para ter que passar por essa provação, na verdade, né? Então, provavelmente são coisas que ele tem que resgatar de outra existência, né? Alguns padrões, por exemplo, que vão se repetindo na nossa vida. Por que isso está se repetindo? Na verdade, a gente mesmo, aqui em casa, início do ano, aconteceu uma determinada situação no âmbito familiar. Uma semana depois, o Pedro quebrou a perna. Aí algo semelhante se repetiu mês passado, uma semana depois ele quebrou outra perna, sabe? Aí tu fica tentando, mas qual é a explicação? Será que tem alguma lição aqui ou não? Né? Vindo também na questão que estavam falando antes, né, das dificuldades, tudo mais, né? No Evangelho diz a seguinte frase, né, que Deus sempre abre uma porta para o perdão, para o arrependimento, aliás, né? Então, se a gente é justamente aquela questão que o Wilson estava falando. Eu tenho karma, mas eu posso transformar no dharma, né? Usar o que aconteceu para procurar me tornar uma pessoa melhor. E frente às questões eu estava pensando também quando se falava da comunhão, vamos dizer, entre as religiões, né? Que tem muitas que são muito parecidas. A palavra do Cristo é a mesma, às vezes um pouquinho diferente a maneira de interpretar. Com essa questão do fanatismo, a gente também tem que ter cuidado, né, no conversar com pessoas de outras religiões. Quem daqui às vezes já não se decepcionou, vamos dizer assim, com alguém que era de alguma outra religião, e daqui a pouco tu bota todo mundo daquela religião no mesmo bolo, e aí depois falando que, aquela pessoa ali me decepcionou, então aquela religião daqui a pouco não presta, ou que tipo de cristão é esse que faz esse tipo de coisa. Mas aquela pessoa também está passando pelo processo de
de evolução dela, não quer dizer que ela seja uma má pessoa, daqui a pouco foi uma atitude imatura, né? Então eu acredito que é justamente isso, é procurar a gente estar no 2, mas procurar ao máximo se esforçar para chegar no nível 3, o que não é nem um pouco fácil, porque nesse sentido a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro com as nossas atitudes, e a gente sabe que isso a gente não vai estar. O nosso próprio cérebro, ele busca atalhos, na verdade, às vezes para a gente fazer as próprias atividades diárias. Então a gente está vigilante o tempo inteiro. Isso é bastante complicado, mas é de pouquinho em pouquinho, uma hora a gente vai chegar lá. Como o Wilson mencionou, como Jesus falou, né, não é em uma encarnação apenas que a gente vai se tornar um espírito puro. Um dia a gente vai chegar lá. A estrada é longa, a gente sabe, mas a gente vai chegar. Seu Júlio e dona Sandra? Mas eu também, a gente pensa assim, e eu sempre digo que todo sofrimento, todos os desafios da vida sempre tem o lado bom. A gente aprende muito com o sofrimento. Então eu agradeço muito quando eu passo por dificuldades, passamos e várias, mas lá adiante sempre tem uma boa causa. Tudo, nada é por acaso nesta vida, como se diz. Apertam os laços espirituais, daí quando enfraquece o lado material, a gente se apega e acaba crescendo espiritualmente, né, Sandra? Justamente. Essa é a lenda de Deus. Antes de passar para o Wilson, sobre esse vídeo, assim, eu tive uns minutos analisando ali, pensando, e a atitude do grupo familiar. Talvez a gente se prende no D1, no menino que estava fazendo prece, que para a gente é tão importante, mas viram que no conjunto cada um fez a sua parte. Porque se ficasse só na prece do menino, seria suficiente? Ficasse só na atitude do pai, seria suficiente? Se a mãe não tivesse ligado para os bombeiros? Então, cada um fez. Nós temos a nossa parte material para fazer, e a espiritual não é menos importante. E ele só funciona plenamente quando nós conseguirmos fazer em conjunto. Fazer tudo o que nos compete e confiar em Deus, na espiritualidade, naquilo que está acima das nossas forças. E ali, pelo que você vê, o pai teve a atitude certa, a mãe viu, ela teve a atitude certa, ela ligou, o irmão não precisava ele ter nenhuma atitude para salvar materialmente o irmão, ele se pegou espiritualmente. Então, você vê, o conjunto funcionou. E que normalmente na hora do aperto, na hora da prática, a gente vê um lado e deixa o outro não. Então, foi o que eu pensei daquela situação ali. É o que sempre falam sobre, por exemplo, quando você está doente, né? Que não adianta, por exemplo, você se pegar só orar e não procurar o médico, não procurar se... É um conjunto. Tem pessoas que acontecem algumas religiões, Deus vai me curar e eu não vou para o hospital, eu não preciso. Não, tem que ser um conjunto. Tu tem que utilizar, né, da ciência, tu tem que utilizar do que a gente tem, por exemplo, conversar com os médicos, se tratar, fazer tua parte. E ao mesmo tempo, também ter afeto, rezar, eu acho que é tudo um conjunto. Eu não tinha pensado nisso, tio Marino, né, nessa situação toda, mas realmente a mãe pegou e ligou para os bombeiros, né, para virem resgatar, então o pai ficou fazendo a massagem cardíaca, né, o irmão Cora, então todo mundo fez a parte para salvar o menino. E eu acho que, só para complementar a fala do Gustavo, uma coisa que pelo menos assim, na questão de tu estar ali na fase 2 tentando melhorar, uma coisa eu apliquei para mim desde que eu li um trecho em algum livro espírita, né, que a gente tinha que fazer isso diariamente,
tentar, em todas as coisas que a gente faz vigiar e orar. E eu tinha uma coisa assim, que às vezes eu saía no trânsito de Porto Alegre e um carro cortava a minha frente, me subia aquela raiva, assim, eu ficava, já começava assim, a ficar com raiva das pessoas, com vontade de xingar os outros, né? Mas aí eu comecei assim, a gente tem que aplicar a caridade o tempo todo e pensar nas nossas vibrações, nos nossos sentimentos. Se eu começar a sair de casa de carro e toda hora ficar brava com alguém, começar a xingar os outros, como é que vai estar meu padrão vibratório? Quem que eu vou atrair para o meu lado, né? Então foi uma coisa que eu comecei a colocar como regra. Agora o carro me corta a frente, eu suspiro e penso, não, Deus, essa pessoa de repente não está num dia bom, que ela melhore o dia dela, eu também vou ficar num dia bom, não vou me estressar, sabe? E eu mudei isso em mim. Eu acho que a gente tem que tentar praticar o tempo todo, se cuidar para tentar chegar naquele próxima etapa dessa forma, até em pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente tentar ser mais caridoso, ser mais amoroso, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Eu acho que a palavra principal aqui é ter empatia com o próximo. Eu coloquei isso para mim, assim, tô tentando não ficar irritada mais. E sabe que o trânsito de Porto Alegre ele é complicado, mas... A colega que falava ali, né? Eu tinha muito isso aí também. Mas aqui, nessa mesma questão que tu falou ali, né? E o Marino também disse, Deus não vai vir pessoalmente aqui aparecer para nós, né? Mas ele guiou a mãe ligar para uma emergência, guiou o irmão fazer a parte dele e o pai fazer as manobras, né? E essa que eu guiei no trânsito também, para mim também, antigamente eu era muito revoltadinho, ainda mais em Porto Alegre, sabe que o trânsito é pesado e é complicado. Hoje em dia é uma manobra que Deus fez ali, porque lá na frente, quantas vezes não aconteceu isso aí, lá na frente teve 2 acidentes. Aqueles 2, 3 minutinhos a mais que tu tinha ganho por aquela pessoa que tu cortado, era do acidente lá na frente. Daí eu comecei a levar para esse lado, né, que é o meio que Deus, ou Jesus tem para chegar em ti, nesses avisos, né? Não vai vir pessoalmente. Eu acho difícil, né? Digamos que venha pessoalmente, mas eu acho que já estou ainda acho assim, né? Por oração. E no momento que eu aceitei isso aí, eu, 5, 10 minutos eu chego atrasado. Mas eu chego, né? Começou a fluir mais, até o meu pensamento no trânsito começou a melhorar no tempo. É uma mão de Deus, sobre Jesus que está dizendo, ó, e seguindo ali na frente, tem um acidente que nem aqui. Quantas vezes passei ali, logo passei com os motoqueiros acidentados, era eu. Segura o pé. Então, orar e vigiar não quer dizer que é para orar com o olho aberto. Tá, Wilson? Vou deixar uns minutinhos para ti aí, agora fazer. Marino, temos menos de 2 minutos. Acho que fica meio que difícil. Não, mas então tem um e-mail, então. Fica bem resumidamente aqui. Se eu for abordar tópico por tópico, daria uma palestra, né? Nós vamos aqui começar pelos que creem nas manifestações. Nós vemos hoje que creem não, que se admiram, né? Creem simplesmente nas manifestações e se admiram. Então são essas pessoas fascinadas, começam a ver filmes espíritas, começam a querer fazer experimentações e ficam nisso. E essa parte nós já passamos. As mesas girantes em Paris e também aquele fenômeno lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, das pancadas nas paredes, foi para despertar as pessoas, serve para despertar. Só que esses fenômenos não são, salvo exceções, promovidos por espíritos superiores. Eles têm esse objetivo, despertar as pessoas. É um primeiro momento. E muitos de nós ainda estamos nessa fase. Nós temos que tomar cuidado para passar dessa fase da fascinação pelo fenômeno. E depois, mais tarde, a pessoa vê nos fenômenos mais do que um simples efeito físico. Porque eles, através desses fenômenos, têm a psicografia, têm a psicofonia e nos trazem mensagens, nos trazem ideias que se constitui a filosofia espírita. Então, tem essa segunda parte aqui, ó. Compreende a filosofia, admiram a moral, mas não praticam.
A pessoa sabe como é que deve se proceder. E quando começa a pensar, ela pode até querer parar de aprender essa parte da filosofia, porque vai ter que modificar, porque a sua consciência agora já está alimentada com informações novas que até então não tinha. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala, onde está escrito a lei de Deus? A lei de Deus, na consciência. E eu sempre digo, mas por que todo mundo não age igual se todo mundo tem consciência? É porque a nossa consciência é alimentada com as experiências da vida. E quando eu estou inteirado dessa filosofia, ela fica gravada na minha consciência, apontando o que é certo, o que é errado, me fazendo pensar. Então é uma segunda fase. E aí entra essa terceira, que são os que admiram e se esforçam. Aqui diz que a praticam e aceitam todas as consequências. E se formos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o capítulo 7, Sede Perfeitos, tem uma parte que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa melhor, se esforça por desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme vontade. Então nós precisamos desenvolver essa vontade firme. Já passamos dessa fase de admirar e ficar apenas na admiração. Já temos a obrigação e a oportunidade derradeira, eu repito isso, de, não vou dizer nos tornarmos um espírito perfeito, porque é impossível numa única encarnação, mas fazer esse esforço, se tornar um verdadeiro espírita. E tomar, como todo mundo já falou aqui, um grande cuidado para não se tornar esse espírita exaltado. Quem é o espírita exaltado? É aquele que aceita tudo que se diz ser espírita. Alguém publica uma obra, diz é uma obra mediúnica, nós já abordamos esse assunto em outros encontros. E a pessoa, não, é uma obra mediúnica, dita por um espírito. Pode, mas que espírito que ditou? E será que é mesmo dita por um espírito? O João alerta, né? Cuidai se o espírito vem de Deus. Então, espíritos tem para tudo, assim como tem pessoas encarnadas para tudo e que mentem e que enganam multidões, também tem espíritos que fazem isso. E o espírita exaltado, ele é mais prejudicial para a doutrina do que bom, né? Na verdade, ele diz assim, onde é que está aqui? São iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Mal menor apenas haveria se só eles tivessem que sofrer a consequência. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Aí alguém faz uma coisa equivocada, se exaltando em demasia e aceitando como verdade o que provadamente é falso, e os detratores pegam, como são os espíritas. Então tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, para que nós não nos tornemos um espírita exaltado, sob pena de causarmos prejuízo ao movimento. A doutrina não, porque a doutrina está nas obras básicas, mas um grande prejuízo ao movimento a pessoa pode causar, estando nessa fase. E volto a repetir, se esforçar para ser esse aqui do item 3, né, que não se contentam em admirar a moral, mas que a praticam e aceitam todas as suas consequências. E aí passamos um pouco do tempo, lembrando o Gustavo. O Gustavo já acreditou nessa fase, porque ele relatou o fato do seu filho. Então ele, não sei se pratica, porque isso ele sabe, mas pelo que eu tenho visto, pratica, mas pelo menos aceita as consequências. Tanta sucessão de fenômenos que alguém poderia ser desmotivado a seguir o Evangelho de Jesus. Ora, mas que Deus é esse que permite que meu filho passe por tantas sucessivas, entre aspas, tragédias, né? Que o Espiritismo diz que na verdade são processos ou de expiação ou de prova, ou os dois juntos, mas de toda sorte é uma lei da causa e efeito.
É a lei de causa e efeito que está agindo. E ele se esforça por aceitar isso e produzir o melhor. E os comentários que foram feitos aqui não vou repetir, porque era aquilo que eu estava pensando. O Marino abordou muito bem aquele fato que chamou a atenção daquele menino, né? Só vou dizer que os espíritos sempre estão ao lado das pessoas que querem fazer o bem e que querem fazer o melhor. Se a pessoa tiver mais ou menos sintonizada, eles vão dar ideia do que fazer nas emergências e de como entender os fatos, e daí a solução melhor vai ser dada. O Gustavo falou ali, não foi Marino, acho que falou, né? Que, não sei quem é que falou sobre o trabalho em conjunto, acho que foi a Vanessa, né? Que foi um trabalho em conjunto da família. Foi o Marino mesmo, né? Porque imaginemos o menino estava lá orando. Ele viu que a mãe estava tomando providência, chamando o bombeiro. O pai estava socorrendo a criança com conhecimento dele. Eu vejo em certas situações pessoas que querem ajudar e às vezes atrapalham. Começam a dar palpites, começam a interferir no trabalho. Então quem não ajuda não atrapalha. E ele encontrou um meio de ajudar, que é o contato espiritual, através da oração, pedindo a intervenção dos espíritos superiores. Ah, mas eles não estavam ali atendendo? Você não disse que tinha um espírito bom? Sempre tem. Mas os espíritos não são mágicos, minha gente. Eles atuam, claro, bem melhor do que nós, que tem mais facilidade, mas tem diversas atividades. Quando o menino começou a orar, ele entrou em contato com o seu guia protetor e as providências são tomadas. Raul Teixeira relata que quando ele teve esse AVC, que o impede até hoje de fazer palestra, mas já voltou a falar, quando ia para os Estados Unidos, que em desdobramento ele viu o seu guia se aproximando. E ele fez uma pergunta se era a sua hora, e o guia simplesmente se afastou. E ele ficou assim, né? E ele via a sua mãe orando perto. E daí ele voltou trazendo Bezerra de Menezes. Por que Bezerra de Menezes veio antes? Olha, Bezerra de Menezes é um espírito ocupado. E pela intervenção do Camilo, que é o guia do Raul Teixeira, ele foi informado e veio até o local dar o atendimento imediato ao Raul Teixeira, tanto que ele está vivo e está evoluindo, e se Deus quiser, se for oportuno e necessário para nós, né, porque ele diz que é um aprendizado de paciência, que ele ingressou no aprendizado de paciência. Ele vai voltar a nos beneficiar com suas brilhantes palestras, sua oratória maravilhosa. Era isso, a minha parte. Então vamos pedir se o Gustavo, em condições, queira fazer a prece de encerramento e nós acompanhamos. Com certeza. Desculpa. Então vamos nos sintonizar com continuar nossa sintonia com o Mestre Jesus, com toda a espiritualidade, agradecendo pelo estudo de hoje, pelas reflexões, todas elas, absolutamente todas, sempre são positivas para a gente. Um comentário vai complementando o outro, e isso vai nos ajudando a justamente nos tornarmos na nossa caminhada o número 3, como vimos ali no estudo. E possamos, ao longo de toda a semana, nos manter sempre vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, que as nossas atitudes também possam dar conforto e consolo para aquelas pessoas que necessitam, e que as boas energias geradas com a nossa reunião possam ser transmitidas para todos aqueles que se encontram necessitados, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, na nossa própria família e para nós mesmos. E possamos todos ter uma excelente semana, um ótimo domingo, e possamos com muita saúde nos encontrarmos no próximo domingo. Que assim seja. Assim seja. Então tá, uma boa semana a todos. Boa semana, pessoal. Igualmente, um abraço a todos. Um bom domingo a todos.